Bom, pessoal, como eu disse a vocês, eu vou estar trabalhando esse assunto passo a passo. Então, é uma aula só, porém, para não ficar tão cansativo e tão extenso o vídeo, eu vou trabalhando por etapas, tá? Então, aqui eu tenho um neolítico, algumas ferramentas que a gente percebe pela imagem, né? Bem trabalhadinhas, bem assim, já lisinhas, né? Essas pedras. Então, são fotografias, digamos assim, que foram retiradas de objetos encontrados durante a fase do Neolítico, né? O ser humano, ele aprimorou, ele melhorou as técnicas de polimento das pedras, por isso que vem Neolítico, a idade da pedra polida. Então, a ponta um pouco mais afiada, né? Já cortava os objetos um pouco melhor, porque desses objetos de serviço, dessas ferramentas de serviço, eles também já conseguiam, pessoal, fazer outras ferramentas. Por exemplo, no Neolítico eles já usavam roupas, né? Eles já confeccionavam as roupas, já tinham agulhas como uma espécie de cordão ou linha para amarrar, para prender, né? Para fechar, né? A roupa. Não era agulha, linha para costurar em si, mas era algo de fazer os pontos, né? E amarrar. Então, era uma espécie de costurar de forma diferente, né? Deixa eu ver aqui mais. E um dos pontos que acabou marcando o Neolítico foi a Revolução Agrícola. Já dominavam o fogo, já dominavam a cerâmica, porque no Paleolítico isso já estava acontecendo. Os potes de cerâmica para guardar leite, guardar água, guardar grãos, né? Alimentos em si, amassar o próprio alimento. Então, os potes foi dando origem às panelas, digamos assim, para o cozimento no fogo também, né? Ou assar. Então, os fornos para assar a panela já eram um pouquinho mais melhorados, aprimorados. Então, a sociedade aqui, ela tem começa toda uma estrutura já de viver em grupos, em bandos, já fechando, inclusive, a própria moradia. Como se fosse um muro, com os índios, né? Com as ocas, né? E fechando de madeira, por exemplo, em volta para que outros grupos mais hostis não entrasse, ou animais também, ferozes, né? Outros grupos mais hostis, no caso, nós podemos entender como um grupo que ainda não estava no mesmo nível de evolução. Tá? Aqui no Neolítico já estava mais ou menos quase tudo normal. Dentro do Paleolítico nós vamos encontrar esse tipo de situação com mais frequência, né? Bom, a agricultura ela propiciou, pessoal, um aumento populacional, porque tinha mais alimentos, se produzia mais alimentos, eles conseguiam então se alimentar, ficar mais forte, viver por mais tempo, reproduzir também por mais tempo, né? Aqui eles já tinham percebido a técnica, como o alimento começava, né, a germinar a partir de uma semente que era jogada no chão, né? Então, um solo fértil, até identificar qual tipo de solo era propício para plantar ou não, ou tipo de repente, né, mais proximidade da água. Um outro detalhe. Toda civilização, ela inicia próxima de água, próximo de um rio. E identificar locais com enchentes ou não, construir casas mais próximas ou não, tudo isso foi um aprendizado e com certeza muita gente acabou perdendo a vida por não identificar isso daí, né? A situação ou as diversas situações que o povo enfrentava eram tremendas, né? Bom, aqui está falando um pouco mais, né, da questão da agricultura, de domesticar os animais, por exemplo, né, como nós temos a imagem de vários grãos aí de arroz, né, e embaixo o gado, né, no caso as ovelhas, né. Aqui, se o homem ele passa já a morar em casas, né, digamos assim, choças que eles improvisavam, fixar, cuidar da agricultura, esse homem também já passa a ter animais domésticos. Quando eu falei armazenar o leite, aí vem o leite, vem a carne, e eles sempre dividiam, pessoal. Quando eles abatiam um animal, mesmo no Paleolítico, eles pegavam o que conseguiam comer,
deixava o resto, mas levava para o grupo. Aqui no Neolítico, eles abatiam o animal e também distribuía para todas as outras pessoas. Tá ok? Bom, fala-se então do fator climático da Terra, né, em que a Terra já tinha estabilizado, já não passava mais por um período de muito frio, né? Aliás, quando o homem ele começa a surgir realmente, a ter mais força e tal, esse período de glaciação da Terra ela já está sendo estabilizada, né? E aí até hoje alguns estudiosos falam que nós ainda passamos por mudança climática. Quando fala do efeito estufa, né, ainda muito tem essa discussão. Se é ou não, nós estamos vivendo esse período. Não tem como a gente responder se é ou não, se nós estamos passando. A gente só percebe isso depois de 200 anos, digamos assim, tá? Sociedade de agricultores e pastores. Aqui nós vamos ter, então, o sedentarismo, realmente já pronto, as pessoas já estão fixas, né? Já conseguem produzir o seu alimento, já começam a formar as aldeias, né? A marcar, digamos assim, o seu território. E essas aldeias vão dar origem nas cidades. E, ao mesmo tempo, quando falamos de aldeias, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter um líder, nós vamos ter divisão de trabalho para que organize. Já pensou? Se todo mundo quisesse fazer só uma coisa, não ia evoluir as outras áreas, ia ter brigas. Então, esse líder vai conter. Esse líder vai ter, digamos, sublíderes, que vai dar origem aos soldados, que vai ajudar a conter a confusão, né? a situação mais polêmica, crítica. Então, a cidade, o nosso modelo de cidade, ela começa a despontar aqui, né? De governo, médicos, porque tem aquela pessoa mais velha. Olha só, o mais velho era visto como o mais sábio. Hoje em dia já não está assim, mas foi grande parte da evolução humana até 1900 e tererê, aqui hoje, da nossa atualidade, né, século XX, nós estamos 21, mas século XX, ainda o mais velho era ouvido, era respeitado. Por isso que a gente tem essa tradição também, pessoal. Nada impede um pai ou uma mãe de ouvir uma ideia de um filho, mas cabe o discernimento da pessoa mais velha em falar, não, isso pode dar certo assim, não, isso não pode não dar certo. Você pensou nessa consequência? Entenderam? Hoje em dia a gente já consegue manter esse diálogo. Há um tempo atrás, não. O avô falava, você vai votar em tal candidato, você vai plantar isso, você vai morar em tal local. Eu só não falava a quantidade de filhos, né? Se a religião era a mesma. Então, assim, tinha toda uma situação. Se por um acaso o avô não gostava de uma pessoa, ele também não permitia que o filho conversasse com aquela pessoa. Olha só para vocês verem o domínio, né, patriarcal que era. Aqui nós vamos perceber esse nascimento, né, essa situação aí, ok? A população aqui cresceu para formar aldeias, das aldeias às cidades. Né? Foi como eu coloquei a questão da alimentação, do conforto, do abrigo dentro de casa, né? E assim por diante. Já não tinha que sair para caçar. As caçadas faziam que caísse, machucasse, morresse, fosse atacado pelo animal que estavam tentando abater, ou de repente por um outro animal feroz. Né? Então perdia-se muita vida. Aqui não. Aqui eles já produziam, comiam aquilo que produziam e distribuía entre todos do grupo. Todos trabalhavam. Tinha aquele que tinha uma habilidade maior, né? Por exemplo, no Neolítico, já com ferro, com o couro para moldar, né? Fazer roupas, sapatos, cordas, né? O outro para fazer ferramentas, no caso o ferro, né? Do ferreiro. As mulheres já tinham uma determinação, por exemplo, cuidar da prole, dos filhos, ao mesmo tempo, dependendo, ajudar o marido na colheita ou coisa assim da agricultura. Os homens saíam para caçar, porque não continuou esse processo de caçar, né, alimentos ou carne, ou coisa assim, né? Então, as distribuições já passou a ser mais efetiva. No Paleolítico, os curandeiros, digamos assim, os médicos, eles, porque até então falava-se curandeiros, né, como temos as tribos indígenas, né, que tem todo um respeito com o líder,
né, que fazia os remédios para curar, para sarar as feridas ou alguma outra moléstia, digamos assim, né, que a pessoa viesse a ter. Aqui, então, essas pessoas elas tinham todos o conhecimento, as técnicas de como manipular os remédios naturais para curar, para feridas, né, e assim por diante, né? Aí também vai surgir, digamos assim, as mulheres com uma experiência maior, geralmente era mulher, que ajudava outras mulheres a terem os filhos, as chamadas parteiras. Começa todo um desenvolvimento aqui dentro da sociedade em si, tá? O governo vai aparecer com mais força, né? E assim por diante, tá? A divisão do trabalho foi extremamente importante. Então, começa a surgir as profissões, quando eu falei para vocês, da pessoa que manipulava o ferro, né, o ferreiro, a pessoa que manipulava o couro, né, aquele que cuidava da plantação, né, da agricultura. Então, ou outras situações que viessem a acontecer. Então, a divisão social do trabalho, hoje nós temos bem definido, não é? Professor, advogado, médico, o artesão, tal. Aqui o artesão, ele vai ter um papel fundamental, porque ele vai ser o primeiro, digamos, a primeira pessoa para pensar na indústria, porque produzir, industrializar alguma coisa, tá certo? Que aqui é uma industrialização manufatureira, com as mãos, artesanal. Depois é que vai vir a maquinofatura, que é a produção a maior escala, com outras máquinas também, tá? Idosos e crianças não trabalhavam, né, nessa sociedade aqui, tá ok? Utensílios agrícolas típicos do Neolítico e seus possíveis empregos através de antigas representações egípcias. Aqui, depois vocês olhem com mais detalhe, cada uma das ferramentas, ou o que era utilizado e tal. Olha a forma como era feito, né, os produtos, usava muitas amarraduras, porque a solda até então não tinha, né? Depois dê uma olhadinha, tá? A especialização do trabalho aqui, nós vamos ver um ponto, pessoal, um produto, um objeto que facilitou muito o trabalho é o arado. O arado puxado por animais, técnicas de adubação e irrigação do solo. Esse assunto especificamente, nós temos então uma próxima aula que vamos tratar dele, né? Que aí no caso, cada um desses aqui ele vai estar inserido aqui, mas eu vou estar tratando com mais detalhes depois para vocês, tá? Aqui nós vamos ter, fala-se então, se tem condições de escolher a melhor terra, trabalhar com a plantação, equipamentos para plantar, como o arado, puxado a animais, a tração animal, e não aos próprios homens puxando, então a produção vai aumentar. Sabe, imagina um dente, imagina um garfo. Do garfo, aí tem os dentes, né? Digamos, o garfo com 2 dentes, a gente usa um churrasco, né? Macarrão. 3 dentes, né? 4 dentes, o que a gente alimenta. Imagina, então, esses garfos, pessoal, como, por exemplo, 2 dentes aqui apenas, né? Para o arado. Se coloca 4 dentes, ele vai produzir mais, porque ele vai rasgar a terra mais e vai ter, então, ao invés da pessoa, a pessoa ganha tempo, porque a pessoa antes ficava só com 2 dentes produzindo, 2 buracos, né? Rasgados na terra, produzindo. Aqui ele vai produzir em 4. Então, olha, vai dobrar a produção. Então, isso foi um avanço, mas tão assim, né? Mas foi um avanço para esse povo, beleza? A necessidade, às vezes, de adubar a terra também, né? Com excrementos de animais. Aqui nós vamos ter, pessoas puderam se dedicar a outras atividades. Carpintaria, construção de casas ou trabalho com madeira, né? Produção de cerâmica, porque cada vez mais os pratos, as panelas, né, as bacias foram necessárias começar a criar, a construir, porque é tudo feito do barro ali, queimar esse barro. Aí já começou também a pintura neles, né? Os potes para guardar água, o leite, como eu coloquei, óleo,
né? Porque passou também a utilizar já óleo extraído da gordura do animal, né? Então guardava nos potes, decorava-se, desenhava, pintava nesses potes, né? A metalurgia, que é com relação ao próprio ferro, né? Construções de casas, aos pedreiros aí junto aliados, a carpintaria, né? Que a carpintaria ele estava também atrelado a material para o trabalho, ferramentas para o trabalho e portas, janelas, madeira para o telhado, essa coisa toda, né? Tecelagem, fazer as roupas, pegar da lã do animal, pegar a própria os fios do próprio bicho da seda, já começar a tecer, principalmente a Índia fez muito isso, na China, né? Fez muito isso. Então aí nós vamos encontrar o quê? Vocês viram, foram profissões, aqui eu detalhei mais. Então, divisão social do trabalho, né? Ao mesmo tempo, começa a surgir o comércio, a base de troca, tá? E nós temos nós somos 12, né? São 14 slides. A centralização do poder, que eu vou detalhar um pouco mais depois, que já vem a questão do governo, tá? Eu tenho aqui idade dos metais, né? Que quando vem surgindo, então, material para guerras ou coisa assim. Material, fundição de cobre, né? Ao mesmo tempo, usado também em algumas situações aí, em sepulturas, né? Ornamentação de mortos ou coisa assim. Pessoal, eu acho que agora já é possível falar aqui da centralização do poder. Eu acredito que sim. Vamos lá. A divisão social do trabalho, ela vai desenvolver, então, o próprio comércio, vai ter uma divisão de nível social, começa a aparecer o nível social ali, por exemplo, quem vai mandar, quem vai controlar, né? Quem vai ter mais dinheiro, aquele que é esperto, que fala, bom, eu vendi isso, então eu vou negociar um pedaço mais de terra, começa a aumentar a sua quantidade de terra. E para isso ele precisava ter gente para trabalhar. E aí, se aumentou a população, precisava de gente lá no meio para trabalhar. Né? E o fato de estar trabalhando, então era empregado, né, do dono da terra ali, da pessoa que tinha um pouco mais de dinheiro. Então a divisão ali, a centralização do poder, ela vai começar a despontar. Aquele que tem mais vai começar a controlar, porque ele é esperto e ele vai ditar, né, a liderança, ele vai nomear, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo outro, aí daqui a pouco tá a gente pedindo conselho para ele. Ele vai conter situações, brigas, discussões, e aí vai começar a centralizar o poder nele, de controle. Quando ele perceber, as pessoas estão pedindo conselho para eles. Eu quero comprar isso, eu quero fazer aquilo. Eu quero casar com fulano, o que é que você acha? Então ele vai perceber ao longo do tempo que ele está controlando, né? E, ao mesmo tempo, vem essa questão, né, de chefe, ele torna-se o chefe da aldeia, né? E ele vai perceber com o passar do tempo, pessoal, que é preciso, por exemplo, colocar ali impostos para arrecadação, para corrigir, para construir, para melhorar alguma coisa, né, dentro da própria aldeia. Por exemplo, cobra imposto, guarda aquele imposto, que se for imposto recolhido através de alimentos, vai fazer um armazém, guardar aquele alimento, para em época de escassez, redistribuir para o povo. Olha os egípcios, né? Ou consertar, por exemplo, situações como barragens, canais, diques, fazer aquilo ali, retocar aquilo, né? Então, assim, vai começar a surgir essa figura do controle aí do próprio faraó, né? Da pessoa que vai liderar, do monarca. Então, olha a presença do rei, olha a presença, então, do chefe maior. Dentro tem outros subchefes, porque tem aquele que cuida mais do progresso religioso, ou do direcionamento religioso. E detalhe, a religião aqui é politeísta. Eles acreditavam em vários deuses, e deuses como do próprio meio ambiente. Eles não entendiam o porquê de uma chuva forte, eles não entendiam o porquê de uma neve tremenda. Então eles colocavam tudo isso como
deuses, né? Bom, então aqui, pessoal, veio o surgimento na centralização do poder do rico, do pobre, do patrão, do empregado, né? Do monarca e dos subordinados, do rico e pobre, tá? E ao mesmo tempo as pessoas que trabalhavam, né, como ocupação para o chefe maior, ok? Beleza? Pessoal, encerrando então essa aula aqui.